Fala galera, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula, vim falar com vocês hoje sobre este livro, do C.S. Lewis. E por que eu li esse livro? Eu perdi meu pai ano passado. E é um livro que eu achei que, tipo assim, vai dar alguma ideia, né, desse processo de luto, que é muito individual, é muito profundo e que não dá pra ter um padrão, né? Tanto que o C.S. Lewis chama Anatomia de um luto, né, que é o luto dele que ele passou com a esposa. E, tipo assim, não dá pra generalizar. E eu queria ler por causa do tema que hoje pra mim é interessante, por causa do que aconteceu. E faz parte da vida, né? A gente vai sempre perder alguém enquanto a gente estiver vivo. E a não ser que a gente seja quem partiu, né? Então a gente não vai sofrer, porque a gente já morreu, então não dá pra sofrer lá no céu. Ele foi publicado a primeira vez em 1961, né? Com um pseudônimo, que o livro não quis publicar com o nome dele. Publicou pelo nome de N.W. Clerk. Né? Depois publicou de novo, né, um tempo depois, com o nome dele. Depois teve várias edições, né? Reedições. E essa tá muito interessante porque tá publicado com a introdução do filho dela. Que ele casou com ela, ele já era mais velho, né? Eles eram mais velhos. Ela acho que tinha 40 anos, ele tinha 60, um negócio assim. Mas eram muito apaixonados, foi uma paixão muito intensa, um amor muito profundo deles, mas foram pouca duração, porque ela já estava doente, ele sabia disso, mas. E não teve muito tempo, assim. Depois que eles descobriram o câncer, ela sobreviveu acho que 2 anos, 2, 3 anos, e depois ela faleceu, ele ficou com ela todo o processo, cuidou dela até o final, então foi muito difícil, né? Todo esse processo de perder é muito difícil, não é de pessoa doente, o processo ali né, é uma morte que é aos poucos, né, não é de um dia para o outro. Então isso é muito doloroso. Para ele foi muito difícil. Então ele relatou isso. Né, a princípio ele só escreveu sobre isso num caderno, mas aí depois ele compilou tudo e tal e decidiu publicar porque ele achou que, tipo assim, de repente ajuda alguém num processo desse que foi muito difícil para mim. Ele inclusive morreu 3 anos e pouco depois, né, não sobreviveu muito tempo, ele tinha uns problemas de saúde dele, tinha passado por muitos lutos, tinha perdido a mãe, tinha perdido o pai, amigos, e aí depois que perdeu a Joy foi bem difícil para ele. E ele relata um pouco disso no livro, né? Que essa é uma publicação da Thomas Nelson, que é uma editora maravilhosa, e é uma coleção de livros, né, dos livros de C.S. Lewis. Então ela tem todo um livro aqui, ó, um verniz localizado, ele é todo muito bonito, sabe? Olha só. Ai. É um livro curto, tem 100 e poucas páginas. Quer dizer que é uma coisa que a pessoa escreveu, tipo assim, um relato, uma coisa assim. Não aprofundou demais. Mas o que escreveu era bem profundo. Como vocês sabem, né, Lewis era cristão. Ele se converteu, né, ao cristianismo. Não lembro por que idade. Mas, então, muitos livros que ele escreveu foram baseados na concepção de mundo que ele tinha cristã. Nem sempre vai estar explícito, né, como Nárnia. Ele é escritor de Nárnia. Mas está lá incutido, né, simbolicamente através dos símbolos dos personagens ali, do cristianismo, só que de uma forma mais sutil, diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas tem sim fundamento cristão em muitos outros livros que ele lançou. Esse aqui ele já estava, né, mais velho, então ele vai falar um pouco disso. E aqui você vê uma revolta muito grande dele com Deus. Por quê? Foi muito difícil perder a Joy para ele. Ele amava muito ela amava muito ele. Eles eram muito parecidos, sabe? Tinham personalidades muito próximas, muito inteligentes, conversavam sobre tudo. Era algo muito profundo. Então foi muito difícil para ele perdê-la e ver o processo, né, da morte dela, de perdê-la, né, gradativamente. Então é um desabafo, sabe? Ele é um rasgar do coração, é uma demonstração de tristeza, de perda, de tipo, cara, minha vida acabou, sabe? Eu sei que eu amo a Deus e sei que, né, a vontade dele é boa, mas, tipo assim, eu tô com raiva, eu tô irado, não era pra ela ter morrido, sabe? Era o amor da minha vida e tudo mais. Então ele vai trazendo esse desabafo no decorrer do livro, esse rasgar do coração que a gente precisa fazer. Né? O Senhor não nos condena por ser sinceros com ele. Né? Ele não saía falando isso com todo mundo. Ele foi uma coisa que ele escreveu para poder colocar para fora o que ele estava sentindo. E o Senhor deseja isso de nós também, que a gente seja sincero com o que está acontecendo. Né? Dizer para ele, Senhor, eu tô triste, eu não queria que isso tivesse acontecido, o Senhor foi mal, eu não gostei disso e tudo mais. Né? Seja sincero, o Senhor ele se alegra com isso, mas nunca esqueça de que Ele te ama, de que Ele se importa. Você pode não entender, mas Ele está trabalhando. A vontade dele foi melhor. Quando eu lembro do meu pai, né, tipo, tenho saudade dele,
mas eu sei que ele tá muito melhor, sabe? Eu não queria que ele estivesse aqui em cima de uma cama vegetando. Ele estava assim nos últimos dias. Ele não tinha resposta nenhuma mais. Então, usando fralda, né, se alimentando por sonda, como que eu ia querer que ele estivesse aqui dessa forma? Seria extremamente egoísta da minha parte. E já aconteceu em velórios de eu orar para a pessoa ressuscitar, mas no dele isso eu nem cogitei, porque eu falei, cara, pra quê? Ele tá tão bem, ele tá com Jesus, sabe? Não tá doente, não tá debilitado, não tá em cima de uma cama, não tá precisando de ninguém para ajudar ele a fazer nada, ele tá bem, tá feliz, tá com Cristo, cara, não tem lugar melhor para poder a pessoa estar. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a perceber, né? Eu fiz esse resumo tem poucos dias, que eu li ele recentemente, e no dia seguinte eu comecei a ler Jó. O Senhor fez meio que um paralelo no meu coração acerca disso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. E eu achei muito legal, interessante, a introdução que o filho da Joy deu, né? Que é tipo o enteado do Lewis, né? E ele fala de como foi um pouco da situação, explica de forma de quem está de fora, né? Digamos assim. Como é que era a vida deles, o relacionamento deles, como é que foi, duração. Ela era casada antes, só que ela ficou viúva, separou do marido, que ele maltratava ela, não me lembro. Teve uma situação, ela era divorciada. Ela não era viúva, não, era divorciada. E ele era filho, né, desse casamento e tudo mais. Eles se apaixonaram, eles já se conheciam, mas se apaixonaram. E ele cuidou dela até o final e taraná. Então ele vai dando um contexto para a situação. Eu gosto muito dessas introduções assim que explicam, né, o que está acontecendo. Ao invés de você entrar no texto direto sem entender o panorama maior. E pensando sobre isso, né, sobre Jó e tudo mais, que Jó passou um processo de sofrimento muito grande ali. Ele achou que fosse morrer, que ele tinha perdido, além de ter perdido tudo, né, todos os bens, os filhos, tá lá, tudo que ele tinha ele perdeu. Depois ficou gravemente doente. Ele estava muito doente, muita ferida, muito machucado, pus, sangue. Ele não conseguia dormir direito, muitos pesadelos. Ele estava muito atormentado. Você vê que ele não acreditava mais que ele fosse mudar aquela situação dele. Ele fala várias vezes, né? Tipo assim, quem dera o Senhor me matasse, sabe, para que isso acabasse. Porque eu sei que eu vou morrer, eu sei que isso vai, brevemente eu vou estar enterrado, vou estar no túmulo. E eu não sei o que vai acontecer depois. Ele não se revoltava contra Deus pela situação dele, né? Tanto que ele falou, né? O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, ele sabia. A queixa dele era contra a situação. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele se queixava por não ter morrido já, estar vivo ainda, mesmo naquela circunstância difícil. Ele sabia que ele não tinha pecado, né? Aquilo não era consequência do pecado dele, tanto que os amigos o acusam e ele se defende, fala que não foi assim, né? Aquilo estava acontecendo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele não. O que a semelhança do livro do Lewis com isso, né? Eles não sabiam, não viam o quadro inteiro. Eles não viam o panorama completo da vida deles, de quem Deus é, do amor de Deus. Então, isso trouxe um sofrimento muito maior, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E muitas vezes a gente passa por isso também. A gente não entende o panorama completo, nunca vai entender, porque só Deus conhece todas as coisas. Né? Lewis, você vê no livro dele uma percepção de que não sabia o que ia acontecer depois, sabe, da morte. Para onde vai? Como é que é? Sabe? Será que eu vou encontrar com ela? Será que a gente vai se ver de novo? Será que ela tá bem agora? Ou será que ela tá sofrendo ainda? Então essa incerteza trazia muito mais dor ao coração dele. E eu creio que também ao coração de Jó, porque tipo, assim, ele estava sofrendo tanto que ele só queria partir. Ele não via a solução. Diferente de Jó, né, que foi restaurado, teve ali mais filhos, ele teve todos os bens restaurados, a saúde dele restaurada e tudo mais, acreditando que isso não ia acontecer, o C.S. Lewis acreditava que a esposa dele ia ser curada, que ela ia ficar bem, até porque ela teve um tempo de remissão ali do câncer. Mas ela morreu. Então, assim, a perspectiva que eles tinham, todas as duas foram fracassadas. Tanto de um para ser curado não foi, tanto de Jó acreditando que ia morrer não foi, né? Mas, assim, a gente nunca vai entender tudo aqui. Nunca vai discernir tudo o que está acontecendo aqui. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele sabe de tudo, ele tem um plano em cima de todas as coisas. E isso não diz respeito só a nós, né? Esse livro de Lewis aqui, pouca gente conhece. Ele tem livros famosos, que nem todo mundo vai ler, que também não vai agradar todo mundo. Mas quantas pessoas já não leram a história de Jó? Quantas pessoas já não foram edificadas pela vida dele, pelo tudo que ele passou? O plano de Deus era maior. Né? Da mesma forma que o livro de Deus está me edificando, e edificou muitas pessoas, e vai continuar, porque está registrado, né?
O Senhor deixa muitas coisas para outras pessoas também. Né? As pessoas estão nos observando, existe um testemunho maior, existe algo que vai reverberar para a eternidade. As coisas que a gente vive aqui, que Deus opera na nossa vida aqui, não são só para ficar aqui. Isso vai ter um efeito eterno, muitas delas. Só que a gente tem que estar ligado no que a gente está plantando. Você está plantando para você, isso não vai gerar fruta para a eternidade. Você está plantando para o Senhor, isso vai reverberar. Vai reverberar de uma forma que você nem imagina. Então, fica pra gente essa reflexão, né, também do Lewis, que ele, por não saber o que estava acontecendo, ele sofria muito mais. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode confiar que Deus tem o melhor. E você viu uma dúvida também no coração dele sobre se Deus é bom ou não. Sabe, por que ele deixou isso acontecer? Por que ela sofreu tanto? Como se a gente não pudesse sofrer, como se a gente não pudesse passar dificuldades e aflições, que são difíceis sim. Não estou aqui tentando, tipo, gente, é facinho sofrer, é facinho perder alguém que você ama, é facinho você morrer também. Não, não é. É difícil, é desafiador, a gente não foi feito para isso. Mas o pecado, a miséria do nosso coração, né, a carne, ela não deseja essas coisas, mas o Senhor, ele tem vida para nós, tem transformação para nós. Não aqui só nessa vida. A gente pode sofrer, pode ficar doente, pode perder todo mundo aqui, né? N coisas desastrosas podem acontecer. Mas perfeição que o Senhor tem para nós é no céu. E a gente vai desfrutar isso quando estiver com Ele. A gente vai ver, provavelmente a Joy, provavelmente a Cécias no céu, e muitas outras pessoas que a gente nem imagina, né? Porque estão com o Senhor, porque reconheceram Ele como Senhor e Salvador. A gente pode ter essa convicção real e não temer, né, o que vier a acontecer. E para fechar esse assunto, né, a Cécilia escreveu uma coisa muito interessante aqui na página 50. Vou falar com vocês. Você nunca sabe o quanto realmente acredita em algo, até que a verdade ou a falsidade desse algo se torne uma questão de vida ou morte para você. É fácil dizer que você acredita que uma corda é forte e sem defeito, desde que você esteja usando apenas para amarrar uma caixa. Mas suponha que você tenha que se pendurar por aquela corda sobre um precipício. Você não descobriria, então, o quanto de fato confiava nela? Então, assim, a gente fala que acredita em Deus, que confia nele, que sabe que ele é bom, até a gente realmente não ter outra opção. Até a gente realmente depender só dele. Saber que ele está no controle. Quando as coisas melhoram, como foi com o Jó, e mudam e ficam maravilhosas, quanto quando as coisas dão errado, como o C.S. Lewis, né, que perdeu o esposo, sofreu e não via esperança nenhuma na vida, sabe? Deus está no controle de tudo. E a gente é testado nesses momentos de conflito, de atrito, de sofrimento, de dor profunda, sabe? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua convicção? No Deus que faz tudo para o seu bem-estar? Ou no Deus que cuida de você, independente do que você acha, independente do que você sente, independente dos planos que você estabeleceu? Né? Você vai confiar nos planos dele ou vai confiar nos seus? Então fica aí o desafio, a reflexão para você. Deus abençoe. Que o Senhor possa nos dar graça a aprender com tudo que a gente tem passado, com todos os ensinamentos que ele tem nos dado, com todos também com os relatos que ele nos traz. Né? Esses testemunhos são muito edificantes para a gente. Eu gosto muito de vê-los, sabe? De poder usar aquela circunstância sem ter passado, sabe? Amadurecer naquele ponto, vendo que uma pessoa passou por aquilo, cara, dá pra enxergar desse jeito, sabe? Dá pra desfrutar dessa situação desse jeito, sabe? Dá pra ter uma jornada diferente, né? Eu não preciso agir igual todo mundo, eu não preciso reagir igual todo mundo, igual o mundo reage, sabe? Eu tenho o Senhor, Ele pode me capacitar a enfrentar qualquer coisa, né? Tanto o gigante como o leão e o urso. Foi com Davi. Esse eu queria falar com vocês. Deus abençoe. Fica indicação de livro aí maravilhosa. Os livros de C.S. Lewis são muito bons. E esse é de uma vulnerabilidade muito grande, de uma sinceridade profunda. Ele já é muito bom nos livros dele, mas esse aqui superou assim, a questão da sinceridade do que ele sentia, né, em relação à perda dela. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.